sou eu. Claro, é no meu momento de bombar, que você sabe que eu só sei de Bíblia, né? Mas tá beleza, pode falar. Não, mas eu queria acrescentar uma coisa muito importante que o Marco estava colocando aqui. Isso aqui, o coração dessa questão é a mudança de metodologia. Porque o que acontece? Até Tomás de Aquino, você tem uma metodologia que partia do universal para o particular. O que é isso? É que existe um absoluto e eu deduzo do absoluto, a metodologia da dedução, de que existe uma verdade absoluta posta e eu vou deduzir daquela verdade para chegar à minha particularidade, ao meu cotidiano, à minha vida particular, à minha sociedade, às minhas esferas sociais. Só que quando tem essa quebra, essa mudança e o homem se torna autônomo, Franz Schaeffer vai apontar e vai dizer que é uma mudança metodológica, de a ênfase no universal passa a ser a ênfase no particular, de que eu que digo agora o que é a verdade. Então é por isso que na sociedade acontece isso, né? Quem vai dizer o que é homem e mulher não é mais a ciência biológica. Justo. Mas é a minha individualidade. Justo. Eu não vou deduzir de que eu sou homem porque Deus me estabeleceu assim. Porque existe uma verdade absoluta da ciência, né? Eu vou fazer um método indutivo. Eu vou dizer o que eu quero, eu sou eu particular, e vou estabelecer o que é universal, o que é a minha verdade universal. Essa mudança, então, é muito drástica, por exemplo, na teologia. Quando alguém parte dos suas próprias experiências, dos próprios interesses, ela está fazendo isso. Ela está induzindo um método indutivo dela para aquilo que é a verdade universal. Por isso que esses problemas são muitas vezes recorrentes. Então, eu sempre falo assim para o pessoal que vai ler esses autores, por exemplo, não vai ler, por exemplo, Foucault como você está lendo a Bíblia, partindo que é a verdade. Não, ele está partindo de um particular. Ele conheceu um problema, às vezes, da realidade que ele está analisando, então ele vai partir como uma verdade universal de que tudo é jogo de poder, jogo de linguagem e tudo mais, e ali ele faz a sua teoria. Então, de um particular problema... Está criando o absoluto. Ele cria o absoluto para ele, e tudo é visto por aquela cosmovisão Foucaultiana, por exemplo. Pronto. O que foi que o pessoal quebrou ali? Quebrou o que a biologia diz sobre o absoluto de ser homem e mulher. Quebrou o que a matemática diz sobre idade, né? E se eu tiver 7 anos? Tudo bem para você ter 7 anos. Se você se sente assim no coração, então não é mais a biologia que define sexo, não é mais a matemática que define idade. Quebrou também a questão da sociologia, não é mais a sociologia que lhe define culturalmente, não é o seu ambiente onde você nasceu geográfico, a cultura que lhe influenciou, não é mais a sociologia que rege esse absoluto, o que rege agora é a sua percepção. Eu me sinto chinesa, né? No caso dele, ele se sentia uma mulher chinesa, embora estivesse nos Estados Unidos e nunca tivesse sofrido nenhum tipo de influência sociológica, cultural da China, né? Ou bem pouco, pelo menos. Então, ele quebrou tudo isso. E isso a gente percebe dentro da igreja. Nós quebramos também. Nós quebramos conceitos absolutos por uma realidade. Mas, meu irmão, isso aqui não está falando de você. Isso aqui está falando de Cristo. Não, mas está falando de mim. Porque eu me sinto uma raridade. Eu me sinto uma raridade. Mas não é isso que a Bíblia diz sobre você, é isso que a Bíblia diz sobre Cristo. Mas eu não quero saber. E ai daquele que questionar. Nós temos problema para questionar, para dizer assim, meu irmão, não é de você que está falando esse texto. Nós temos problema. A pergunta continua no ar. Como é que a gente cristão vai lidar dentro dessa realidade? Vamos partir para isso. Como é que a gente cristão vai lidar com isso? Né? Como é que a gente lida com isso? Existem maneiras de lidar com isso. Alguém quer arriscar? Rapidinho. Apologética. Iniciariam com apologética, não é? Então, esses métodos utilizados pelos secularistas são autoquebráveis. Eles se quebram sozinhos. Então, no primeiro momento, não é que a gente vai descartar a Bíblia, mas o próprio método dele se quebra, se é você compreender, né? O Foucault, quando vai dizer que não existe verdade, já é autoquebrável. Então, o que ele está falando também não é verdade. A verdade não existe, a verdade é construída. Sim, mas se eu acredito no seu discurso é a verdade? Para eu pegar como... Então, assim, por aí vai, né? O Tim Keller, naquele livro Fé na Era do Ceticismo, ele vai mostrar um exemplo bem bacana. Por exemplo, um ateu vai dizer, olha, um marroquino pensa assim porque ele nasceu no Marrocos. Então, o pensamento é condicionado. Então, não existe... não existe imparcialidade. Todos os pensamentos são parciais. Se eu nascesse no Marrocos, eu ia ser
sei lá, um islâmico, algo do tipo. Aí o Tim Keller vai dizer, sim, mas se eu pegar isso como verdade, o seu pensamento que está conjecturando os outros pensamentos também não é condicionado? Então também se quebra. Eu não posso acreditar que todo pensamento é condicionado pela sua cultura. Porque se eu estou dizendo isso, a regra é essa, e eu estou no Brasil, eu estou na Universidade Federal de João Pessoa, então o pensamento que eu tive é porque eu estou dentro da Universidade Federal de João Pessoa. Então também é autoquebrável. Então, a apologética é importante nesse primeiro momento. Eu queria dizer que antes da apologética, eu lembro de um jovem, para mim foi muito clássico essa cena. Eu, às vezes, estava dando uma palestra no marxismo cultural, um jovem chegou para mim e fez, eu quero muito fazer apologética. Ele disse, por onde eu começo? Eu disse, você começa pela Bíblia, meu amigo. Lê a Bíblia primeiro, porque queria ir para livros, queria ir para não sei o quê. E muitos dos problemas da história da igreja é justamente não partir da Bíblia. E eu sempre enfatizo isso, nós precisamos ler as Escrituras, compreender as Escrituras, estudar teologia, antes de querer estudar quais os problemas do marxismo, qual o problema do liberalismo, qual o problema de Foucault, qual o problema... Você sabe o que a Bíblia diz, primeiro, do problema principal do homem, o pecado? Eu não preciso, muitas vezes, usar, por exemplo, na universidade, a linguagem do pecado. Mas eu posso problematizar, por exemplo, com outros textos mostrando a maldade humana. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu conheço as Escrituras. Eu sei que o homem é mau porque a Bíblia disse, e eu vou buscar embasamento científico, pode ser também, para estabelecer pontes, por meio da cosmovisão bíblica. E eu queria aproveitar, eu acho que uma coisa que Franz Schaeffer, de tudo que eu já li Franz Schaeffer, tem duas frases aqui que eu acho que abalam muito do que se propõe para a defesa da fé hoje em dia. E ele diz algo que eu queria que você escutasse, preste bem atenção, isso é muito forte. E eu queria tentar explicar o que ele está querendo elaborar aqui. Ele está falando sobre loucura, né? O pensamento sem sentido, sem verdade e tudo mais. E ele fala algo, ele diz assim, ó. Cheguei ao ponto em que, ouvindo a palavra Jesus, fico a escutar cuidadosamente, porque digo com tristeza, receio mais esse vocábulo do que qualquer outro no mundo atual. E eles mais à frente, atingimos a deplorável situação em que o termo Jesus converteu-se no inimigo da pessoa e do ensino de Cristo. Sabe o que Franz Schaeffer está abordando? Talvez um dos maiores problemas hoje da modernidade? A perda da linguagem, a perda do sentido. Você não sabe quem é Cristo. E tem muita gente jovem que quer falar, quer fazer apologética, mas não sabe quem é Cristo. Ele não sabe o que é, por exemplo, as duas naturezas de Cristo, união hipostática. Ele não sabe o que é isso, mas ele vai falar de Cristo. Mas sempre ele vai estar falando de um outro Cristo. Sempre, de um Cristo criado por sua cabeça que se torna um ídolo, um fantasma, que um Cristo que foi conhecido, sei lá, de outra cosmovisão, de outra cultura. Enfim, um Cristo elaborado fora das Escrituras. Um ídolo. Um ídolo. E isso, quando você começar a elaborar, ensinar, falar de Cristo, para a pessoa vai acontecer isso que Franz Schaeffer diz aqui. A palavra, o nome Cristo, deixa só ele, né? Explodir, aqui, negócio. Que a gente continua. O nome Cristo que você usar vai criar profundas barreiras para a pessoa verdadeira de Jesus. Isso acontece demais na nossa sociedade. Direto. A gente é praticamente impedido de expor a nossa fé por conta de pessoas que passaram antes de nós, né? Apresentando um Cristo que não se referia necessariamente ao Cristo verdadeiro. E justamente, às vezes, um Cristo sem atributos. Um Cristo menino. Um Cristo vazio, sem poder. E justamente, então assim, a gente tem que resgatar. É bacana conhecer o outro sistema, é uma boa metodologia conhecer, tentar descobrir os pressupostos e tentar minar os pressupostos. É uma boa metodologia tentar ser evidencialista, mostrar as evidências da natureza. Tudo isso é bacana, contribui, mas no segundo momento. Porque o primeiro momento e o dever nosso é conhecer Cristo. Cristo. A pessoa de Cristo. A Cristo quando ele fala sobre o Estado. Cristo quando fala sobre a sexualidade. O que Cristo fala sobre isso? O que os apóstolos falaram sobre o que as Escrituras... E por que fizeram isso? E o grande desafio que a gente tem é ir diante das Escrituras, ir diante do conhecimento de Cristo e esvaziar de pressupostos. Né? De antemão, eu quero dizer que é impossível você ler qualquer escrito sem pressupostos algum. Contudo, embora seja impossível você se esvaziar completamente de pressupostos, é possível você se esvaziar o bastante.
de pressupostos, a ponto de estar um pouco mais livre diante da Bíblia, livre de si mesmo diante da Bíblia, curado de si mesmo diante das Escrituras. Porque se a gente vai cheio de pressupostos para a pessoa de Cristo, para o texto sagrado, para o estudo teológico, a gente só vai elaborar argumentos para a nossa própria divindade, para o nosso próprio ídolo. A gente vai estar prestando um desserviço. O desafio número 1 é se curar de si mesmo, se curar das suas inclinações, das suas predisposições. Aqui nós temos alguns predispostos a ideologias existencialistas. Aqui nós temos alguns predispostos a ideologias humanistas, né, do humanitário, né, dos direitos humanos. Aqui a gente tem alguns outros predispostos a uma ideologia mais materialista, consumismo, né? Consumista, uma ideologia mais incisiva quanto a políticas de ceticismo e tudo mais. Então, cada um tem as suas próprias inclinações filosóficas. E como é importante se conhecer, saber o que você é inclinado mais, para que você tenha temor diante da pessoa de Cristo e permita que Ele seja Cristo a parte de você, que Ele seja Cristo a parte de você. Não que Ele seja um argumento a seu favor, mas que Ele seja Ele mesmo, ainda que isso seja contra si. Deixa eu acrescentar um detalhe que eu acho sumamente importante. Eu li um livro do Frank Schaeffer, que para mim foi o livro mais importante até hoje, que é Como Viveremos. Nesse livro, ele na verdade é um documentário. Está no YouTube, está traduzido, a legenda pela Charles Spurgeon, está lá. Entre lá, assista, são 10 episódios. Vale muito a pena. Ele faz um percurso do pensamento histórico, analisando a partir do cristianismo. E tem uma parte do livro que para mim me chocou muito, e eu fiquei meio que sem dormir essa noite, quando eu li, porque eu fiquei em crise o tempo todo, me questionando muitas coisas. Frank Schaeffer pontua uma coisa. Em maio de 68, houve a chamada Revolução Sexual, Revolução Cultural. O que acontece? Jovens na França, partindo do marxismo cultural, em que, influenciados por uma ideologia de que, por meio do desfazimento dos princípios cristãos na sociedade, nós marxistas poderemos tomar o poder, esses jovens começam a protestar na França. E isso repercute nos Estados Unidos, por influência de um autor chamado Marcuse, muito fortemente, na época do Vietnã, da Guerra do Vietnã. O que acontece? Os jovens estão em efervescência muito profunda e questionando toda a autoridade estabelecida, a partir do marxismo. Frank Schaeffer, então, ele aponta e vai dizer algo que eu acho muito forte. Quando ele diz que aqueles jovens, eles entraram no mundo das drogas, começaram o chamado Woodstock, que hoje a consequência é o Rock in Rio, por exemplo, grandes concentrações para shows, sexo e rock and roll, perda de sentido total, entrega deliberada à promiscuidade. Essa galera se desilude profundamente, os seus heróis viciados começam a morrer. A comunidade hippie começa a entrar em crise, porque a coisa começa a entrar sem sentido. A guerra do Vietnã vai sofrendo críticas pesadas e começa a desfalecer. O que esses jovens fazem? Aí Frank Schaeffer diz isso, e ele vai apontar isso como sendo um problema crucial para a nossa modernidade hoje, agora. Ele vai dizer, esses jovens, em vez de voltar para Deus ao ver a perda do sentido, eles se voltam para o materialismo. A maioria deles você pode encontrar em Wall Street. Você pode ir lá no centro financeiro de Nova York e encontrá-los lá, negociando, porque eles focaram no dinheiro profundamente, que se tornou um ídolo do consumismo e tudo mais. E ele fala assim, e o problema maior é que os jovens das igrejas parecem a mesma coisa. Que eles perceberam, podem até perceber que a sociedade não tem sentido, podem até perceber que essa sociedade tentou uma revolução cultural e não deu certo, e podem até perceber os problemas que estão, mas eles estão tão focados na sua carreira, eles estão tão fincados em serem bem-sucedidos, em ganharem dinheiro, em terem seu bem-estar. Aí Frank Schaeffer diz assim, o problema principal dos jovens das igrejas, são os seus dois grandes ídolos atuais, são a paz pessoal, ou seja, eu quero estar bem, eu quero minha família bem, não me importam os outros ao meu redor, a minha paz pessoal é um grande ídolo, e o financeiro, a prosperidade. Não precisa estar na Universal ou qualquer outra igreja dessas, neopentecostal, para se ter um ídolo com dinheiro, focado no dinheiro.
Pode muitas vezes estar numa igreja reformada, que prega as escrituras, mas você está tão centrado em você, na sua paz pessoal, que você não percebe, tem 2 grandes ídolos à sua frente. O risco é enorme. Vamos para a pergunta, gente. O que vocês querem perguntar aí? Vamos separar, a gente já está chegando no final, mas eu quero fazer perguntas. Quero que vocês façam perguntas. Quem é o primeiro? Tem muita coisa, gente. Alguém quer começar ou vai deixar na mão do Kalel mesmo? Vocês que sabem. Pode fazer pergunta, que aqui vocês estão diante de 3 profissionais no assunto. Nós estudamos muito por horas para estar aqui nessa noite. Né? Faz já alguns meses que entramos em contato com o Anderson. Né? Na verdade, tudo foi uma grande brincadeira. A gente falou sobre a Milton só para ter mais gente mesmo. Né? A gente falou, vamos chamar o Anderson, vamos chamar o Misael, vamos trabalhar, vamos estudar, mas o pessoal não vai vir. Então o quê? Joga aí chama aí o Hamilton, joga o motoqueiro na frente do carro dele e tá tudo certo. Perguntas. Gente, o celular, se você quiser fazer uma pergunta por WhatsApp, você vai enviar para esse número, que ele vai entrar no WhatsApp ali de trás do computador, já sai aqui já, na tela já, com a sua fotografia, seu CPF. Perguntas, dou-lhe uma. Vai, Kalel. Kalel, por que você resistiu tanto, Kalel? Todo mundo já não sabia? Pronto. Tava pensando sobre isso do salto de fé. Ou você pode ficar de joelho ou você pode levantar o microfone. Assim tá bom. Tá bom? Então tá. Eu tava pensando sobre isso do salto de fé. Será que essa coisa, né, do salto de fé, será que isso não atende uma demanda daqueles que não estão com muita vontade de pensar, que basta a fé mesmo e pronto? Eu me lembro muito daquele versículo que Jesus fala, graças eu te dou, ó Pai, porque tu revelaste isso aos pequeninos e não aos sábios instruídos. E isso não seria meio que uma apologia de Jesus ao salto de fé, de que você não precisa ter que racionalizar tanto, mas simplesmente se entregar ao chamado de Deus? Eu estava pensando nisso. Deixa eu tentar responder. Eu acho que a primeira resposta que a gente poderia dar, no caso, a primeira pergunta formulada aqui, de que isso não é questão de não querer racionalizar, não pensar sobre a fé, se isso seria, vamos dizer assim, para a pessoa mais simples, vamos colocar assim, certo? Eu diria que não, porque quem adota isso é Karl Barth. Karl Barth é um dos, talvez, maiores teólogos do século XX. Ele fez enfrentamento ao próprio Hitler, e ele é o grande proponente da neo-ortodoxia, que é justamente, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Ela se revela a nós quando nós temos um encontro pessoal com o Cristo, ressurreto. Só que nesse problema, para ele, como não era proposicional a verdade das Escrituras, ou seja, o texto não era verdadeiro em si, como um relato divinamente inspirado, eu preciso dar o salto de fé para crer. Então, veja bem, não é questão de não pensar, é muitas vezes questão de pressupostos. É o que você adota na leitura que você já faz das Escrituras. Isso, naturalmente, eu estou dando um exemplo para que a gente veja que não são pessoas apenas que não tem, digamos assim, estudo, algo do tipo, uma igreja mais simples, algo do tipo, que vai dizer assim, não, eu vou crer sem pensar. Não é isso, entende? Tem muita gente que, mesmo pensando muito, acredita nesse sentido. Então é uma questão de pressuposto. Os grandes intelectuais liberais, eles são extremamente pensadores, né? Intelectuais, inclusive, se a gente lê qualquer obra deles, a gente fica até meio balançado. Mas, ao mesmo tempo, eles deram um salto de fé, porque tiveram que abandonar as premissas bíblicas para acreditar numa coisa que não é palpável, não é a palavra de Deus. Então pode ser qualquer coisa. Só que tem uma diferença os neortodoxos e os liberais. Né? Os liberais, eles realmente eram pessoas que não acreditavam nas suficiências escrituras, esse encontro com a pessoa de Cristo e tudo mais. Já os neortodoxos, por mais que a Bíblia não seja verdade, contenha a verdade, não é? Seja, digamos assim, parcialmente verdadeira, nós podemos ter um encontro com Cristo. Né? Então, tem essa diferença que, dentro da teologia, é bastante importante. Mas eu queria aproveitar e dizer que essa questão dos simples, de Deus revelar seus simples, a gente às vezes faz uma leitura sociológica desses textos. Por exemplo,
tempo de olhar para esses textos e dizer assim, simples é sinônimo de pobre, é sinônimo de pessoas que não estudam. Gente, eu conheço pessoas que não estudaram, mas que são extremamente arrogantes. E Deus, né, coloca abaixo a soberba, né? Eu podia até, já em pensar na minha família, eu lembro de pessoas que não tiveram a possibilidade de estudar, mas que são extremamente arrogantes, que elas não aceitam qualquer tipo de posicionamento contrário, elas não têm um pingo de humildade, mas são pessoas simples. Então veja, tem pessoas, pelo contrário, por exemplo, você pegar Alvin Platinga, um homem estudiosíssimo, mas que é cristão, ortodoxo e tudo mais. Aí você quer dizer que ele, por exemplo, na leitura que Paulo fala de Deus se revelar aos fracos, sabe, para desbaratar os fortes na sociedade. Não, porque Alvin Platinga, ele é forte na sociedade porque ele é inteligente. Não é isso. Nós não podemos fazer leituras sociológicas. A Escritura está falando de pessoas humildes, quebrantadas por Deus, que se tornaram, na verdade, se perceberam pequenos, porque todos nós já éramos pequenos, ok? E bem especificamente, quando ele fala que ocultou dos sábios e entendidos, Jesus está falando dos fariseus, né? Que tinham toda a condição de compreender que ele era o Cristo. Só que ao invés de compreenderem que ele era o Cristo, o perseguiram. E ao mesmo tempo, o Pai revela que ele é o Cristo para gente que não tinha um pano de fundo, né? Como os fariseus. Os fariseus tinham um pano de fundo que era os escritos de Moisés, os profetas e tudo mais. Mas mesmo com toda essa estrutura escriturística, eles olharam para Cristo e não conseguiram ver. Ficou ocultado dos seus olhos. Mas a mulher samaritana, a mulher do poço, para ela foi revelado isso. Embora ela fosse samaritana, não era judia, não conhecia os escritos da lei, não conhecia os escritos dos profetas, mas olhou para Cristo e falou, vejo que tu és profeta. E a gente sempre tem que lembrar que Paulo, antes de virar Paulo, era Saulo. Ele tinha condições... Bastante entendido. E bastante entendido, mas ele também era uma pessoa pequena, uma pessoa que foi daquela coisa fraca. Perguntas? Vocês que sabem quem dos dois? Os dois ao mesmo tempo. Cada um fala uma palavra e vai sim. Sei o quê? Primeiro as damas, depois os xadrez. Eu acho que eu vou tentar perguntar. Sérgio, traduza, querido. Certo, minha querida. Inicialmente, vocês falaram Não, tô brincando, vai. Inicialmente, vocês falaram... Anderson falou que a racionalidade afastou o homem de Deus. E, ao mesmo tempo, vocês estão falando que é para a gente ser racional. Então, como equilibrar isso, entendeu? A razão está sendo, inicialmente, o motivo de nos afastarmos de Deus, mas, ao mesmo tempo, vocês querem que a gente pegue essa razão, né? Deu para entender? Deus, você está querendo acabar com a nossa noite. Muito obrigado. Não, é porque assim... Você vai explicar de novo, eu vou falar, eu vou acrescentar. Quando começou a falar da escada, né, que ali tem a filosofia que influencia a arte, e depois as demais artes, esculturas, músicas, tal. De repente, aquela arte que era divina ficou tosca. E aí, como é que eu aproveito essa arte tosca, essa música tosca, e como é que eu faço essa junção? Deixa eu tentar contribuir. Antes do iluminismo, Schaeffer fala que havia um sistema aberto para Deus. Tá? E depois, com o iluminismo, com a ênfase na razão, o sistema ele passa a ser fechado para Deus. Eles tiram Deus do sistema. Mas o uso da razão pode ser feito com Deus no sistema e o uso da razão pode ser feito sem Deus no sistema. Como é que a gente também exemplifica biblicamente? Salomão chega diante de Deus e diante de tantas demandas, ele pediu o quê? Sabedoria. Ele orou pedindo sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão. Evidentemente, ele ia usar a sua racionalidade, a sua razão, né? Os argumentos lógicos, enfim, a sua inteligência para ele gerir Israel, gerir o seu povo, ser um ótimo rei, promover justiça e etc. e tal. Sendo que, quando a gente chega em Eclesiastes, capítulo 1, no final do capítulo 1, é interessante que a declaração de Salomão é chocante. Ele diz que na sabedoria ele tem enfado. Quanto mais aumenta em ciência, mais aumenta em canseira. E é desesperador. O que é que significa dizer? Que em vários momentos que a gente vai estudar o livro de Eclesiastes, o que ocorre é que Salomão ele tira Deus de cena. Então, quando se tira Deus da questão, não sobra nada, não sobra significado nenhum. Logo, Salomão, no primeiro momento, tinha sabedoria, mas tinha Deus em questão.
Naquele momento, ele tinha sabedoria, mas não tinha Deus em questão. Logo, a ciência se tornou enfado, canseira e desespero, né? No final, ele diz, né, que diante de tudo que ele vislumbrou debaixo do sol, não havia sentido algum. Então, acho que mais ou menos isso. A nossa racionalidade, a nossa razão que é falada aqui, buscar uma fé racional, é trazer Deus para ser a nossa lente maior, a nossa pérola de grande tesouro é Cristo. Então, agora a gente traz de volta Deus para a questão e não. Então, dizendo em outros termos, o que a razão não pode se tornar redentora, no sentido que, por exemplo, os iluministas tentaram pensar de que tudo é pela razão, é com base na razão, voltado pela razão. Nós, por termos sido criados por Deus, Deus já nos deu a razão, e não somente a razão, Ele nos deu o que pensar, nos deu a revelação natural para conhecermos, mas já deu as Escrituras, que já tem uma carga enorme de racionalidade para que a gente já veja e vislumbre a nossa sociedade e a criação que Deus fez para nós também. Então, assim, a questão é do pressuposto, da premissa, né? De onde eu estou saindo para onde eu estou indo. Quando eu parto de Deus para pensar, isso é muito bom no cristianismo, né? E quando eu não parto, isso gera muitos problemas. Partir de Deus para pensar é o racionalismo que a gente busca. Partir de nós mesmos para pensar é o racionalismo que vai levar a gente para o desespero e para o buraco. Então, é a metodologia do pensamento. Não é simplesmente o pensamento em si, não é pensar o problema. O problema é de onde vou partir o pensamento. Isso não é sinônimo de partir do que a igreja está dizendo necessariamente. Não. Porque na história da igreja a gente pode ver, por exemplo, o catolicismo romano estabelecendo várias coisas anacrônicas, né? Por exemplo, a Terra está no centro do universo e tudo mais, e fazia com que as pessoas não, tenham que pensar a partir do que a igreja disse. A reforma protestante diz não, a partir das... Exato. Pergunta. O Ian, e daí depois a do telão. Vai, Ian. Show. A minha pergunta é sobre o pressuposicionalismo, sobre o que foi falado aí um pouco, né, sobre o método de Schaeffer para desenvolver a apologética. Foi dado o exemplo dele com o casal no trem. Então eu queria que fosse falado um pouco sobre isso. A gente falou muito essa noite aqui sobre pressupostos, aprendendo a lidar com os nossos pressupostos, que já é algo difícil, e agora a gente tem também que lidar com os pressupostos daqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes daqueles que não têm o pressuposto das Escrituras. Então eu queria só que fosse falado mais um pouco sobre isso, que foi uma parte que me interessou na discussão do método de Schaeffer, utilizando o pressuposicionalismo na pregação do Evangelho, e aí poderia até falar um pouco sobre ela abrir e tudo mais, como ela funciona hoje, como ela funcionava, e é mais ou menos isso. Antes de Schaeffer, mesmo Platão já foi conhecido por dar luz ao conhecimento do outro a partir do questionamento, das perguntas, né? Só isso que eu tenho para dizer. Então, tem um livro... Cara, eu vim aqui para fazer pergunta, cara. Tem um livro que aqui é específico em relação a isso, que é Apologética Cristã, publicado pela editora Cultura Cristã, é do Van Til. Van Til, salvo engano, ele é holandês e ele é professor de teologia, que ele é justamente pressuposicionalista. E ele ensina bem direitinho como é esse método, mas em geral, o que ele vai... O que parte desse método? Eu acredito que o homem foi criado por Deus. Eu acredito que Deus deixou algum conhecimento no coração do homem sobre ele, sobre a verdade, sobre a realidade. O homem afastado de Deus tenta pensar autonomamente e cria seus ídolos. O que eu vou fazer? Vou questionar os pressupostos do homem até que eu consiga desfazer os pressupostos errôneos em relação às Escrituras, para que eu possa mostrar de quem é Deus, por exemplo, através do ensino cristão. Então, é um método que é usado, tem outros, né? Outro importante método é o evidencialismo, mostrar as evidências da natureza. Hoje em dia se fala muito que não é uma dicotomia entre os dois, mas é uma espécie de simbiose, uma espécie que você pode usar os dois para tentar convencer o não crente, pelo menos da razoabilidade do cristianismo, ok? Isso não garante, né? Sempre bom dizer isso. Não. Mas é uma maneira interessante de você... diálogo. Ninguém vai começar um diálogo com uma pessoa que tem um outro pressuposto. O cristão não deve fazer isso. Não deve começar um diálogo para vencer, né? Não deve ser uma coisa assim de, cara, eu vou dialogar aqui com o Anderson
Anderson porque eu quero provar para ele que Deus existe, que a fé é razoável e ele vai se converter e ele vai ser missionário das nações, né? A galera vai assim com essa sede ao pote, com essa responsabilidade desacerbada sobre o assunto, que não faz o menor sentido. Mas a ideia é o diálogo. Francis Schaeffer fazia isso demais na sua estrutura Labri, né? Na sua casa lá de abrigo lá. Aproveitar uma curiosidade sobre Francis Schaeffer, né? Ele tinha dislexia, né? Que Dislexia. Ele não conseguia. Dislexia. Isso mesmo, né? A gente estudou isso junto, muito bem lembrado. Tinha outra curiosidade que ele tinha cavanhaque. Então. E ao que tudo indica era homem mesmo. Realmente aí fica difícil. Mas olha... Mas deixa eu explicar o que eu queria dizer. Tá, vai. Bem rápido por causa do tempo. Sim, senhor. Então, Francis Schaeffer, ele não conseguia ler muito por muito tempo. Curiosidade fantástica, né? Então a gente nunca pode desistir disso. Porque Francis Schaeffer, ele era aquele cara de sentar e escutar. A comunidade Labri, ele aprendia muito assim. Por exemplo, chegava um hindu, aí sentava lá. Aí ele sentava e ficava todinha lá com o cara conversando, perguntando, mas por que isso? E muitos dias ele levava só na parte das perguntas, só conhecendo o indivíduo. Questionando, aí depois dava palestra e tudo mais. Mas ele não era aquele cara, por exemplo, de ler excessivamente, tudo mais. Ele era um pensador assim, de escutar, sabe? Ele aprendia mais, ele mesmo coloca isso, né? Aprendia mais escutando do que propriamente lendo ali. Tava aquela pessoa, sabe, de mente aberta, de conseguir, eu sei onde é que eu tô. Gente, sabe aquela pessoa, eu sei qual é a minha rocha, eu sei de onde eu tô saindo, eu sei pra onde eu tô indo. Essa pessoa que não sou eu no momento, né? Essa pessoa, eu sei pra onde eu vou aqui na discussão de Francis Schaeffer, né? Então, gente, o problema do cristão, quero aproveitar que eu ensejo para fechar essa questão e partir para do telão e a gente vai estar encerrando, tá? Mas assim, o problema do cristão hoje é que ele não imagina a possibilidade de que o seu opositor tenha algo a lhe ensinar. Mesmo na teologia. Mesmo na teologia. Mesmo na teologia. E eu queria até aproveitar para dizer uma coisa importante. Fala mais um pouquinho. Não, pessoal, é bem rápido, prometo. Olha só, tem um livro que você não pode passar dessa vida para outro sem ler. É chamado... Livro de Cantares. Não. Essa eu sei, a Bíblia. Exato. Não, mas falando... tá difícil esse negócio aqui. Teologia Sinfônica. Teologia Sinfônica. Poitras, ele é cristão. Ele não é calvinista. O que ele propõe para os cristãos, pessoal? Preste bem atenção no que eu vou dizer bem rápido. Espera aí, pessoal. O pessoal fica fazendo piada aí. Olha só, eu me empolgo nisso muito porque eu acho que é extremamente importante. A gente aprendeu na igreja, às vezes, por meio da teologia, em vez de criar pontes, criar obstáculo. Eu não sei o que foi isso que fizeram com a teologia, transformaram num monstro. É reformado que não fala com pentecostal ou algo do tipo. E o Poitras, ele mostra no seu sistema de pensamento que nenhuma linguagem, mesmo teológica, consegue abarcar toda a realidade ou descrever todas as escrituras. Por isso que eu não posso me arrogar por ser calvinista, por ser reformado e me achar melhor do que o outro ali. O que eu posso discutir com ele é para dizer assim, não, essa interpretação aqui é mais bíblica, por conta disso. Agora a arrogância não cabe, porque ele tem coisas para contribuir comigo e eu tenho que ter um pingo de humildade para escutá-lo. Exatamente. Ô, Marco. Oi, gente. Eu já ia encerrar o tempo. Quando você pregou aqui sobre ao Deus desconhecido, abriu um link bem bacana, que a gente comentou lá na igreja, lá em Guarabira, sobre, acho que tem a ver com isso aí, justamente. O apóstolo Paulo, ele quando ia tratar com os judeus, ele utilizava da metanarrativa da história judaica, dos profetas, da lei, e aquilo era entendível e era ponto para que ele pudesse chegar na mensagem. Quando ele ia tratar com os gregos, os gentios, ele conhecia também os pressupostos deles, por isso que é importante conhecer os pressupostos de quem a gente vai falar, de quem a gente vai evangelizar, que setor, porque quando ele ia lidar com os gentios, não necessariamente ele trazia todas essas categorias judaicas. Tá entendendo? Foi o que você pregou aqui ao Deus desconhecido. Não fazia sentido ele falar ali de Abraão, de Moisés, porque para eles não existia aquilo. Exato. Eu queria incentivar vocês, a gente vai para a pergunta. Foi ótimo, foi muito bom. Você acertei. Lembrado que já foi falado aqui. Obrigado. Mas, gente, eu queria incentivar vocês a serem cristãos mais maduros, mais humanos. Que senta com a pessoa que é considerada o seu opositor e conversa com ela, não vai te fazer mal. Você não vai pegar o ateísmo pelo ar. Se a pessoa espirrar, não corre risco de você virar ateu. Se for um homossexual, também não corre risco de você virar ateu. Homossexual, quer dizer.
Não corre risco. Nós precisamos, como cristãos, fazer o que Jesus fazia. Jesus dialogou com a mulher samaritana quando nenhum judeu dialogava. Jesus dialogou com o mestre da lei lá, o que bateu a sua porta no meio da noite, o Nicodemos. Quando a sua classe de pessoas, Jesus era de uma classe revolucionária, não sentava com um camarada como aquele para bater um papo. Jesus abriu a casa, ali serviram um vinho ali e começaram a bater papo, começaram a dialogar. Então o diálogo é necessário, gente. A pergunta, faça a sua pergunta. É realmente possível uma leitura das Escrituras livre de pressupostos, uma vez que pessoas de ideologias A, B ou C muitas vezes usam o texto sagrado para embasarem suas opiniões? É possível fazer uma leitura um pouco menos influenciada por seus pressupostos, mas jamais é possível fazer uma leitura esvaziado completamente de pressupostos. Isso jamais. Diga, Calel. Próxima pergunta, na verdade eu ia encerrar. Por conta do horário, gente, eu quero até pedir perdão, mas a gente pode continuar essa discussão. Eu quero encerrar, junto com vocês aqui, olhando para uma música do Thiago York, que fala muito bem sobre tudo isso. Porque, como nós vimos, a filosofia parece que é uma coisa, a conversa filosófica, citar esses autores e tudo mais, parece uma coisa muito distante da nossa realidade. A gente, por vezes a gente não consegue nem entender onde é que a discussão está indo, né? Ou foi só eu? Então... E aí, quando a gente conversa nesse âmbito científico, a coisa fica complicada. Mas a questão é que isso flui. Efeito cascata, isso flui e chega na música, que vai para o povão. Chegou na música do Thiago York. Esses problemas que nós discutimos aqui hoje, todos eles estão condensados em 9, 8 frases de uma música simples, popular. Quer ver? Bota aí a música do Thiago York. Não tiro a razão de quem não tem razão. Essa frase já é uma frase bastante existencialista. O que Thiago York está dizendo é: quem não tem razão também. A pessoa não tem razão e eu deixo. É bem a fotografia do nosso tempo. Não tiro a razão. Pô, você não tem razão nenhuma, mas eu te entendo. Hoje em dia é compreensível alguém que diz assim: eu não acredito em nada. Não é compreensível? Todos vocês podem dizer junto com o Thiago York: eu também não tiro não, porque eu tô isso aqui de abandonar a razão também. Eu tô isso aqui também de dar um salto de fé e abandonar. Não põe mão no fogo, pois é verão. Quando ele coloca que não põe a mão no fogo, pois é verão, ele já começa a fazer uma referência, ainda que mínima, ao episódio de Alexandria. Todos estão familiarizados com o episódio de Alexandria. Alexandria foi uma cidade que possuía uma grande biblioteca, na Grécia e... Não, na Grécia não? No Egito. Tá. Exatamente. Eu queria exatamente saber quem de vocês estava aí atinado. Então, Alexandria foi uma cidade que tinha essa grande biblioteca. E num determinado momento essa biblioteca foi incendiada. Existe até uma controvérsia quanto a quem incendiou a biblioteca de Alexandria, né? Na época foi atribuído o acidente aos cristãos, mas alguns já dizem que essa atribuição aos cristãos foi para justificar a matança cruel que estava por vir. Outros já dizem que não foi os cristãos, que foi o próprio imperador. Nós não vamos entrar nessa questão, mas ele já começa a fazer referência a isso. Não põe a mão no fogo, pois é verão. Não dou razão para quem perde a razão. Então veja bem essa frase em contraste com a primeira. Na primeira frase eu estou dizendo: você não tem razão, tudo bem, pode ser. Na terceira frase ele está dizendo: você perdeu a razão, já não pode mais. Você pode não acreditar em nada, eu te entendo. Você só não pode ser intolerante. Intolerância eu não aceito. Agora, você não ter crença nenhuma, absoluto nenhum, eu aceito. Vocês estão entendendo, gente? Preste atenção então. Vá procurar o que caiu da mão, refazer sozinho o caminho, olhando para o chão. A ideia do Tiago nessa frase é o seguinte: o problema da canção é a razão. A gente perdeu a razão em algum lugar. Alguns abdicaram dela, outros já perderam a razão, já se tornaram intolerantes. Alguma coisa a gente perdeu aí no passado, que foi essa queima de informações científicas dessa biblioteca aí. A gente perdeu aí. Então vá procurar o que caiu da mão, refazer o caminho sozinho, olhando para o chão. Gente, vamos investigar. Tem alguma coisa errada. A gente chegou num momento tão tenso da história que um fala A, outro fala B, outro fala C, outro fala D, até quem fala Z. Existem muitos discursos. Então fala: peraí, gente, alguém perdeu alguma coisa no chão aí, vamos procurar. Tem que ter alguém com a razão, não é possível. E daí ele passa para o refrão.
Aí ele passa pro refrão. Que gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos lá atrás de um pouco de paz. A gente abandonou conceitos absolutos lá atrás. E a gente precisa encontrar. Porque senão, nessa loucura aqui de cada um falando, cada um gritando, cada um fazendo a sua, cada um se manifestando nas redes sociais, né? Com a sua própria opinião individual, que não é baseada em nenhum tipo de conhecimento científico, mas simplesmente na sua experiência própria, no seu conceito particular, na sua visão individualista de mundo. Então, vamos lá atrás, porque lá atrás não é possível. A gente vai encontrar a razão. Aí, próxima estrofe, ele vai. Eu não vi solução na mão da contramão, ou seja, existe uma mão, existe um padrão, mas agora existe também uma contramão, que são aqueles que questionam o padrão, e ele está dizendo, na mão da contramão, não deu certo também. Brincando com o fogo pela atenção. Ele faz mais uma referência à Alexandria, por quê? Existia ali o conhecimento padrão que estava na biblioteca, e daí alguém queimou essa biblioteca, ou seja, ele foi contra a mão, ele veio na contramão, ele queimou aquela biblioteca, e isso somente para chamar a atenção, será? Né? Qual foi a mensagem que ele quis fazer com isso? Com essa queima dessa biblioteca, dessa mão, na contramão aí, brincando com fogo, pela atenção. Perdi a razão com quem me deu razão. Presta atenção então. Esse perdi a razão com quem me deu razão é o seguinte: o passado nos deu a sua razão e nós simplesmente abandonamos. Perdi a razão com quem me deu razão. A biblioteca tinha razão, mas eu perdi, eu queimei. Eu brinquei com fogo na contramão e deu tudo errado. Então o quê? Presta atenção. Vá procurar. Volta, faz o caminho de volta aí, olhando para o chão, procurando onde é que está. E aí ele passa de novo para o refrão. Gente demais. E daí depois do refrão, pode ir. A gente queima todo dia 1000 bibliotecas de Alexandria. A gente teima, antes temia, já não sabe o que sabia. Tá aí, minha gente, você não precisa nem ler o livro do Francis Schaeffer mais. Mas é exatamente isso. Antes, a gente queima todo dia 1000 bibliotecas de... Então, quando eu falo assim, não, mas eu acho, queimei 1000 bibliotecas de Alexandria. Quando eu digo assim, não, mas eu acho, cara, mas não está certo isso, não é racional isso. Isso está em desacordo com a ciência, em desacordo com a medicina, em desacordo com a filosofia, com a sociologia, com a Bíblia, com os padrões morais, com a ética, com a economia. Isso está em desacordo, mas eu acho. Então tá bom, então queima logo essa porcaria dessa biblioteca. Vocês estão entendendo? A gente queima todo dia 1000 bibliotecas de Alexandria. Hoje a gente teima, não, mas eu acho, não, mas eu sinto, não, mas eu tive a visão. Mas o anjo falou comigo. Antes não, antes conhecimento se dava a partir do temor, não a partir de uma teimosia particular, mas a partir do temor, de um absoluto, e agora parte de um particular, de um individualismo. Gente, a arte é uma coisa fenomenal. Como é que um camarada pega tudo isso que foi falado aqui de maneira tão intelectualizada e condensa numa canção de frases populares? E derrama esses valores, esses princípios na nossa percepção. Gente, a gente precisa dialogar com a cultura, gente. A gente precisa dialogar. Bom, você pode ter uma outra leitura da música, a gente quer saber. Você manda o WhatsApp e a gente continua, mas vamos cantar essa música? Para pensar um pouquinho sobre tudo isso? Vamos cantar? E aí a gente encerra, tá bom? Eu aconselho vocês, teologicamente, a irem lá atrás também. Tem gente demais falando hoje. Vai lá atrás. Vai lá em Calvino, vai lá em Lutero. Vai procurar o que a gente perdeu pelo caminho. Vai lá atrás. Edilson, vem encerrar aqui. Você vai dar o seu aviso, orar e a gente encerra, tá? Pessoal, boa noite, tudo bom? Antes da gente orar, algumas pessoas gravaram, e assim, só uma observação, galera. Como o Marco falou, por favor, não coloque na internet. Por quê? A gente estudou um pouco hoje, a gente estudou uma fagulha de algo tão grande que, infelizmente, no meio evangélico, é pouco refletido, estudado, pela luz do próprio evangelho, entende? Então, se de repente colocam um vídeo como esse, tocando uma música tão bonita na internet, falando, poxa, lá no Café com Palavra teve uma programação no sábado com os jovens na IPBE e tocaram uma música secular, uma música do mundo. A construção de algo bom demora anos, mas para você destruir
alguém ou algo, ou prejudicar o próprio evangelho, que na verdade o evangelho ele não precisa de defesa, mas infelizmente muitos cristãos na sua imaturidade acabam prejudicando o evangelho, por favor, não compartilhem, tá bom? Tá? Vamos orar? Vamos ficar de pé, já tem um lanche lá atrás. Pai, obrigado, Senhor, por mais um Café com Palavra. Obrigado, Deus, por tudo que a gente ouviu hoje, Senhor. Abre, Pai, o nosso entendimento. Quebra, de verdade, Senhor, todas as dicotomias que possam existir dentro de nós. Às vezes a gente vem com uma bagagem, Senhor, influenciada por uma religiosidade que não vem de Ti, Senhor. Por favor, Deus, nos ensina a olhar para o Teu Evangelho, entendendo que Ele é para tudo e todos, em todas as áreas que existem na sociedade. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos hoje. É assim que nós oramos, te pedindo que a Tua graça seja estendida sobre eles também, Pai. Muito obrigado por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera.